Descubra como o já aposentado Seals, mas ainda em forma, David Goggins superou os limites físicos e mentais para se tornar um ícone de superação e motivação. Aprenda lições poderosas sobre disciplina, resiliência e como vencer as adversidades. Sabe de uma coisa? Você mudou minha vida. Essa parte mudou minha vida. Essa parte da sua história mudou minha vida. Tenho diferentes partes da minha vida com as quais muitas pessoas se identificam em vários aspectos. Talvez a parte da obesidade. Talvez seja o bullying, deficiência da aprendizagem ou paternidade abusiva. Tantas pessoas se inspiram na minha história. E eu comecei a receber esses e-mails e pensei, Deus, cara, sabe? E eu acredito muito em algo mais poderoso que eu. Não sei o que é, mas eu não sou o fim de tudo. Então eu pensei, tenho que começar a fazer mais. Estou tocando a vida dessas pessoas. Poucas pessoas, né? Talvez eu precise sair e fazer mais coisas. É uma história louca, cara. Se vocês ainda não compraram, podem fazer a pré-venda do livro. Esta é a cópia de prova impressa. Certifiquem-se de adquirir. Nada pode me ferir. Enquanto eu lia a primeira parte sobre sua infância, seu pai parecia simplesmente. Era tão abusivo fisicamente. Uma coisa é ser abusivo emocionalmente e outra é ser fisicamente. Com ambos, é como a tempestade perfeita de caos na sua vida, certo? Parecia que ele era simplesmente cruel. Cruel. Tudo era sua culpa. Você sempre estava errado e não estava à altura de um padrão. Tanto você quanto seu irmão e sua mãe. Era apenas abuso físico constante. A história de você curvado e ele chicoteando repetidamente e você sem ar. Meu Deus, isso é loucura, certo? Como lidou com isso? Como superou o abuso físico e emocional? Sabe de uma coisa? É tudo o que eu conhecia. Então, quando você nasce nisso, é tudo o que você conhece. Quero dizer, você sabe que algo não está certo. Porque na minha mente, quando eu era criança, eu podia perceber que, cara, a maneira como eu processava as coisas não era certa. Quero dizer, eu sofro de estresse tóxico severo. Isso foi um dos grandes motivos pelos quais comecei. Sabe, eu tinha uma dificuldade de aprendizagem. Minha atenção na vida estava completamente errada. Eu tinha medo. Eu tinha medo de tudo. E quando você tem esse tipo de base crescendo, e é assim que você começa a vida, sendo espancado, abusado, e também trabalhando todas as noites em uma pista de patinação, não indo para ter escola. E você vive com um cara que é alcoólatra, e no segundo em que ele ficava bêbado, ele ficava bravo. E assim nossa casa vivia com medo. Sim. E a única coisa que você nunca consegue tirar da cabeça de uma criança é a imagem da sua mãe. Tipo, o rosto da sua mãe, o terror. O terror no rosto da sua mãe. Então, sabe, eu não ligava para o meu irmão. Eu não ligava para mim. Mas eu vi essa mulher passar de Mary Poppins, a pessoa mais doce do planeta, para a completa tristeza. E quando você vê sua própria mãe começar a se transformar num casulo, numa pessoa cujo rosto se torna estoico, uma pessoa que não tem emoção, isso realmente muda uma criança. Sim. E quando você é jovem e tem que crescer tão rápido? Então, aos 8 anos, minha mente era como a de um adulto de 40 anos. Aos 8, sabe? Minha família, tipo, a vida me atropelou. Isso faz seu cérebro, sabe? Ao invés de estar brincando com outras crianças, você está tentando evitar ser espancado. Sabe? Você está evitando todas essas coisas. Em casa deveria ser seguro, certo? Apanhando. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Morávamos na Paradise Road. E não era nenhum paraíso. Era tudo menos um paraíso, cara. Uma vez que aquelas portas se fechavam, meu pai mostrava uma versão diferente de si mesmo. Ele usava bons ternos, ele sorria. Isso mesmo, diziam, seu pai é incrível. Aqueles portões fecharam, cara. E o próprio diabo apareceu. Foi difícil. E é por isso que minha base estava tão desgastada desde jovem. Então, deficiência de aprendizagem. Eu cresci disléxico, então posso me relacionar com o sentimento de sempre sentir estúpido e inseguro. Tive um tutor durante toda a minha vida até terminar a faculdade, nível de leitura de 2ª série. Na 8ª série, foi uma luta constante emocionalmente. Levei isso para os esportes e disse, vou me treinar para ser o melhor que posso em um lugar onde possa aprender algo de maneira diferente e adquirir uma nova habilidade. Mas com sua deficiência na aprendizagem, seu pai te batendo, gritando com você emocionalmente, com o racismo que você enfrentou e as lutas com os valentões,
Qual foi o obstáculo mais difícil? Porque até os 15 ou 16 anos, o obstáculo mais difícil era eu mesmo. Eu comecei a perceber mais e mais que todas essas pessoas se foram. O que estava me assombrando era eu mesmo. Eu não posso controlar meu pai. Eu não posso controlar as pessoas que me chamam de nigger. Eu não posso controlar todas essas coisas. Mas eram coisas que me mantinham para baixo. Isso começou a se tornar minha realidade. Minha realidade era o que eles fizeram dela. E eu me tornei. A conversa mais importante que você terá na sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. E minha conversa era absolutamente horrível. O que você dizia para si mesmo? Eu sou burro. Eu sou um ninguém. Meu pai, quer dizer, meu pai era ótimo em guerra psicológica. Um homem bêbado e inseguro faz todos ao seu redor se sentirem no inferno. Sim, porque ele quer tirar seu poder. E é por isso que ele era tão cruel com minha mãe, comigo e com meu irmão, porque ele não queria que ninguém o superasse. Ele queria manter você para baixo. Então, quando você cresce com todas essas coisas, todo esse ódio, não eram as surras. Eu podia aguentar as surras o dia todo. Era a tortura mental. Quando você é jovem, seus pais colocam um diálogo em você de confiança, ou de que você é ninguém. A voz na minha cabeça era: eu sou um perdedor. E foi confirmado quando eu entrei na escola, e no terceiro ano, eu estava ficando para trás. Eles queriam me colocar em uma escola especial para crianças que não conseguem aprender. Logo para mim foi confirmado o que meu pai dizia, confirmava isso. Assim eu comecei a trapacear. Eu comecei a perceber, quer saber? Estou pegando o caminho mais fácil de novo. E então começou a virar uma bola de neve a partir daí. Agora as crianças estão me chamando de N. Mas não eram todas as crianças. O que acontece é que você começa a ter essa imagem de que todos te odeiam, porque sua realidade se torna tão grande que você não... Quero dizer, você não consegue ver a imagem clara. 3 ou 4 vezes. É isso. Repetidamente. Certo? Mas era a cidade inteira. Todo mundo me odiava, então o mundo me odeia. Sim. E foi aí que ficou tóxico. E foi onde me tornei meu pior inimigo. Então essas foram as conversas. Essas foram conversas. Quando você começou a perceber que aquelas conversas não contribuíam para a sua vida? Minha mãe estava se preparando para casar. E esse cara entrou em nossas vidas. O nome dele era Wilmoth. Ele entrou em nossas vidas. E como eu sempre digo, sempre que minha vida está melhorando, Deus coloca outro desafio na minha frente. Ele foi assassinado. Ah, cara. E foi quando voltamos para o Brasil. Nos mudamos desta pequena cidade chamada Brasil, para Indianápolis, Indiana. Em Brasil era, sabe, muitos negros, muitas cores diferentes, outra realidade. Você não morou em Nova York também? Nasci em Buffalo. Verdade. Eu fui de Buffalo para Indiana, para Indianápolis, Indiana. E ele foi assassinado quando eu estava lá. Fomos para Brasil. Foi quando o racismo começou de verdade, porque eu tinha 16 anos. Na primeira vez que estive em Brasil, tinha 8 ou 9 anos. Crianças não ligam. Sim. Aqui está a criança. Eu pareço diferente, mas as crianças não ligam. Crianças não sabem. Mas quando me mudei e voltei, já não era mais uma criança. Então todas as crianças com quem cresci, agora eu era diferente. Eu sou diferente. Então havia cerca de 5 crianças negras na minha escola. E a realidade veio quando um dia saí e no meu carro estava pichado: nós vamos te matar. Nossa, no Brasil. Em Brasil. Em português. Não, Brasil em Indiana. Nossa. Foi mal, minha culpa. Eu pensei, você foi ao Brasil? Não. Eu estava tipo meio perdido. Sim. Do Brasil para Brasil, Indiana. Então, eu estava em Brasil, Indiana, e a cerca de 10 minutos de Brasil fica uma pequena cidade chamada Center Point, Indiana. Center Point era na época um grande centro da Ku Klux Klan. Nossa. Em 1995, a Ku Klux Klan marchou no desfile de 4 de julho, e não sei se a foto está inclusa, se não, há uma no livro. Em 1995, 10 minutos da minha casa, cruzes estavam sendo queimadas. A 10 minutos de casa. Exatamente. Nossa. Assim, quando você cresce com toda essa negatividade, e agora está trapaceando, e seu pai te bate, e sabe, o noivo da sua mãe é assassinado, e tragédia após tragédia após tragédia, então você chega a isso, e sua mãe está trabalhando em 3 empregos, sabe, ela nunca está em casa. Ela nunca viu um boletim meu. Ela não sabia o quão ruim eu estava na escola.
Ela estava lutando, tentando ganhar dinheiro, e eu era o homem da casa, mentindo, me esgueirando, não indo à escola, trapaceando, certo? Tudo que eu podia. Então, eu saí da escola um dia e vi isso. "Vamos te matar" escrito no meu carro. E fui chamar o diretor. Há vários incidentes como este que aconteceram. O diretor, ele não tinha nada. Ele não podia me aconselhar. Fui falar com minha mãe sobre isso, pois ela já estava abalada pelo meu pai bater nela, e agora o noivo dela foi assassinado. Eu não queria incomodar a mamãe. Eu lidei com isso a minha vida toda, né? Eu não queria me preocupar com nada, cara. Então mantive tudo longe dela. Estou na multidão, assistindo, tentando digerir essas coisas. Cheguei em casa, e 2 semanas depois, ela recebe uma nota da escola que diz: "Seu filho vai reprovar. Ele não vai se formar." Ela fica tipo, "O que é isso?" E eu tive que confessar para minha mãe, de todos os anos em que eu trapaceei, de todo o bullying, de tudo isso e daquilo. E ela estava em um momento tão ruim na vida, que a melhor coisa que ela podia fazer era dizer: "Olha, você sabe, você vai reprovar. Você vai reprovar na escola." Nossa. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Ela estava em um momento difícil, eu também, e estávamos sozinhos na mesma casa, mas vivendo vidas diferentes. Percebi que naquela época, ela era uma ótima mãe, mas eu estava por conta própria. Foi quando uma mudança muito grande aconteceu para mim. Então eu disse, vou entrar para o exército. Isto é 2017. Eu queria entrar no programa de entrada atrasado, e fui fazer o teste vocacional dos serviços armados, e eu trapaceei. Você sabia. Fiz isso. Ok. Chamei meu amigo. No escritório do recrutador, ele disse, você precisa fazer este teste vocacional. Quando ouvi teste, pensei, cara, espera um segundo. Não consigo de jeito nenhum. Posso voltar amanhã? Sim. Volto, e o recrutador começa a distribuir os testes. Penso, ótimo. Vou sentar ao lado do meu amigo e copiar dele. Ele tinha um teste diferente, então não consegui. Foi aí que a ficha caiu. Reprovei várias vezes. Falhou 2 vezes. Eu sofri isso 2 vezes. Eu realmente senti. Na 3ª vez eu disse, mãe, preciso de ajuda. Nossa. E ela disse, não temos muito dinheiro, mas podemos pagar um tutor por 1 hora por semana durante 6 meses. Porque esta era a minha última vez fazendo a prova. E então, eu tive que aprender. Eu tinha um nível de leitura de 3ª série. Estou no 2º ano do ensino médio. Então, eu tinha 6 meses para aprender todo esse material e só tinha um tutor por 1 hora por semana. Basicamente, o que acontecia era que ela vinha por 1 hora e eu não estava absorvendo nada disso. Eu não conseguia reter nada. Era tanta coisa para aprender. Me deixou sobrecarregado. Então, basicamente o que aconteceu foi que percebi que tinha que ir na loja e comprar cadernos espirais. E eu literalmente tinha que escrever tudo repetidamente. Tipo, o que pode levar 1 hora para você aprender, levava horas para mim. 6, 8, 9, 10 horas. Eu escrevia a mesma coisa. Coisas simples. Sim. Entendi. Comecei a memorizar. Esta é minha vida. Então, eu tive que memorizar. Não aprendi. Só lembrava escrevendo muitas vezes na página 71. E assim, eu passei naquela prova. Loucura. Entrei para o exército, é loucura. Sim. Qual a maior lição que sua mãe te ensinou enquanto crescia? Honestamente, a maior lição que ela me ensinou é uma lição que ela não sabe o quanto me ensinou porque ela não estava muito no modo de ensinar. Meu pai tirou sua alma. Mas o que eu fiz quando criança foi observar todos ao redor. Eu não era muito esperto nos livros, mas era muito esperto na vida. E eu fui capaz de sentar e observar seus erros. Eu pude ver como ela lutou na vida e como eu não queria lutar na minha vida. E eu pude ver que ela nunca me acalentou. A maior coisa que ela fez por mim, e isso é a pura verdade, e ela nem sabe que fez isso. Quando eu me esforçava muito e falhava, quando eu estava no fundo do poço, ela nunca me cuidou. Ela nunca me deu um carinho e disse, ei filho, sabe, vai ficar tudo bem. Ela simplesmente não tinha tempo para isso. E às vezes ela fica chateada quando falo sobre meu passado, porque isso a pinta como não sendo a melhor mãe. Se eu tivesse qualquer tipo de mãe naquele tipo de ambiente, eu nunca teria conseguido, porque ela me forçou. Por qualquer motivo, ela me forçou até o limite. É melhor você descobrir isso ou vai ser uma estatística. Nossa. Isso é algo que ela não sentou e me contou. Eu percebi isso. Este é o mundo que está na minha frente.
E o que a maioria das pessoas faz é que vê este mundo e o encara como uma desculpa para sair dessa. Sim. Eu comecei a ver isso como o terreno de treino definitivo para o resto da minha vida. Tenho todas essas lições valiosas. Porque se você olhar para o mundo lá fora agora, hoje, não é um lugar agradável, mas estou muito preparado para isso. Você é. Estou preparado para isso. Para todos os fracassos que virão. Estou preparado para tudo do meu jeito. E essa é a maior lição que ela me deu, sem dizer que vai ficar bem. Na verdade, ela disse o oposto. A vida é uma droga. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe e siga-nos.